tudo bem? Aqui é Genesi, da cidade Senhor do Bonfim, da Bahia. Sou do distrito de Casas Populares e hoje estarei contando o meu testemunho para vocês. Os meus avós são dos pioneiros adventistas do sétimo dia daqui da cidade de Senhor do Bonfim, Petronílio e Guilhermina. E hoje eles estão descansando, esperando a volta do Senhor Jesus. Eu nasci num lar adventista. Quando eu completei 7 anos de idade, os meus pais decidiram sair da igreja. Mas eu já sabia da existência de Deus. Eu lembro-me que uma vez, eu tinha 8 anos de idade, na cidade choveu bastante. Nossa casa era muito simples e parecia que chovia mais dentro de casa do que fora. E nesse dia tava eu, minha prima e meu primo, meus 2 irmãos, e todos nós agarrados ali. E aquela chuva intensa, era trovão, relâmpago, e ali minha prima chorava, meu primo também. E a gente agarrado, achava que o mundo ia acabar. E o interessante é que amanhecer no dia, nós escutamos uma voz que disse: "Não temas, vai passar". E aquela voz era como um som de trovão, e nós a ouvimos. E depois que parou de falar, a chuva cessou, os raios e os trovões também, e o sol clareou. Então ali eu tive a prova da existência de Deus, ouvindo o próprio Deus falar conosco. Mas os meus pais, eles não queriam saber mais da igreja. Com isso, se afastando da casa de Deus, começou as bebedeiras, festas em casa, na casa da nossa família. E com isso foi contagiando a mim e meus irmãos também. E eu provei o álcool muito cedo. Acho que eu tinha 10, 11 anos de idade. Confesso que não parei mais dali. Meu pai sempre chegava alcoolizado em casa, ele dizia: "Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço". Impossível, né? Esse conselho dá certo. E com isso despertava em nós o interesse de provar ainda mais do que ele provava, as danças que ele fazia. Ali, né, no meio das festas, curtindo, aquele momento que parecia ser alegre, a gente queria também sentir aquela alegria. E com isso começamos a fazer o mesmo, ir para as festas, bebedeiras. Chegava a passar 2, 3 dias fora de casa, minha mãe nem sabia por onde eu andava, já com 14, 15 anos de idade, provando de tudo. E o tempo foi passando e eu cheguei a um ponto de falar com meu primo assim, que eu não queria mais isso para a minha vida, porque não preenchia de nenhuma forma tudo isso que eu estava provando. Teve um momento que eu namorei com uma menina, a irmã dela recebia o espírito imundo, e chegou um dia que ela recebeu aquele espírito imundo, e a minha ex-namorada falou assim: "Você gosta dele?" E ele falou: "O aparelho gosta dele sim". Nossa, naquele dia eu fiquei assim arrasado. Cheguei na casa da minha avó e eu orando a Deus e pedindo misericórdia e perdão pela minha vida, porque aonde é que eu estava? E todos daquela família eram proibidos de ir para a igreja. Se o inimigo soubesse, o espírito imundo dava uma surra na irmã dela. Ninguém poderia congregar naquela família. Falei: minha nossa, meu Deus, tira-me desse meio em nome de Jesus. Eu não queria isso para mim. E Deus entrou com provisão e assim terminou, né? Graças a Deus nós terminamos e não deu certo. Aos 21 anos de idade eu decidi não mais querer ir para as festas. Decidi entregar minha vida ao Senhor. Eu queria ser transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, mas ainda não tinha forças. Eu lembro-me que num São João, eu saí de casa às 11h30 da noite. Ao chegar na festa, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim, dizendo assim: "O que é que você está fazendo aqui?" E eu olhei para o lado, olhei para o outro e não vi ninguém. Aí de novo: "O que é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar." Isso foi logo quando eu cheguei lá, né, no meio da praça. E eu vendo aquela grande multidão e aquela pessoa falando do meu lado. E assim ele me desvendou dissipou os meus ouvidos. Até o ar, eu senti um cheiro diferente, um cheiro pesado, sabe? Um cheiro de cigarro, aquela fumaça que nunca me incomodou. Eu já tinha usado cigarro e naquele momento, aquela fumaça, o cheiro de bebida me enjoava. Eu olhava para as pessoas, me assustava pelo jeito que elas estavam. E eu comecei a olhar assim, com um olhar de nojo de mim, porque eu sabia que aquele ambiente era imundo. Ali não é um ambiente para uma pessoa cristã. E o Espírito Santo falava para mim: aqui não é seu lugar, volte para a sua casa. Imediatamente voltei para casa e o Espírito Santo foi falando comigo e eu pedindo perdão pelos meus pecados. Quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E o Espírito Santo, eu sentia ele tocando em mim e aquela voz falando que Jesus me amava, que Jesus me perdoava, que Ele tinha grandes maravilhas para fazer na minha vida. E ao chegar em casa, cheguei tão rápido em casa que eu nem vi. Amanheci sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. E por isso que eu quero te falar hoje: não lute contra a voz do Espírito. Se Ele está pedindo para você voltar para Jesus, volte para Jesus. Que Deus possa transformar a sua vida, assim como Deus transformou a minha vida. Tudo que o Espírito Santo me falou naquele dia se realizou na minha vida. Deus me deu uma boa família, uma esposa muito linda, Cinelândia. Me deu uma filha maravilhosa, Gabi. E eu tenho um filho, um príncipe, Mateus, né, que hoje tem 3 meses.
E muitas coisas ainda mais, né? Cristo fez por mim e Cristo quer fazer por você também. Ouça a voz do Espírito Santo. Não diga não para o Espírito Santo. Diga sim, porque Ele faz tudo por nós. E nós devemos fazer tudo por Ele.